Bom dia, meu nome é Monique. Acho que daqui a pouco aparece ali, vocês ficam vendo, né? Vocês estão bem? Sim? Estão gostando? Também quem vai falar que não, né? Eu vou falar sobre vencer desafios. Como eu sempre falo, um deles já é estar aqui, né? Mas como a gente veio ouvindo, a gente esquece o nosso passado, a gente se entrega por inteiro e a gente faz. Porque não é sobre a gente, né? É sobre Jesus. Bom, hoje, assim, nessa parte a gente vai ler um pouquinho, tá? Então a gente vai usar algumas passagens, a gente vai ler, eu vou falar, a gente vai ler, eu vou falar, diferente das meninas que, né, acabam mais falando do que lendo. Todas nós temos desafios, né, mulheres? Eu acho que não tem uma mulher aqui que não esteja passando por um desafio, né? E eu costumava achar desafios ruins. Na verdade, eu ficava tentando evitar a qualquer custo os desafios, porque em todos eles eu queria carregar o peso, a solução, a forma na força do meu braço. E chegou um momento em que não deu mais. E eu acredito que é assim nas nossas vidas, né? A gente não pode carregar com a força do nosso braço. A gente precisa conhecer aquele que pode carregar para a gente e nos ajudar a vencer. Para isso, eu vou falar sobre 4 pontos que eu considero importante nessa caminhada sobre desafios. Para quem não me conhece, eu passei por depressão pós-parto e já falei sobre isso na conferência passada, porque era um caminho em que Deus estava realmente curando a minha alma. E hoje eu estou aqui falando de uma forma curada, para que vocês também possam receber essa cura, tá? E sobre isso, minha vida não deixou de ter desafios, mesmo sendo curada. Então, esses 4 pontos, eles vão ter a ver com o que Jesus realmente falou comigo no meio desses desafios, e eu acredito que possa ser importante para cada uma de vocês também. O primeiro deles é que a gente não precisa de muita coisa. A gente precisa saber quem a gente é. Então, desde ontem à noite, vocês estão ouvindo sobre identidade, sobre saber quem somos, né? Saber e viver a nossa identidade, a identidade que Cristo nos dá, né? Porque às vezes vocês vão saber, essa é a Monique, ela é doce, nossa, ela tem uma palavra, mas não é sobre mim, né? Então, quando eu subo aqui ou quando eu estou aí embaixo, quando eu abraço, quando é Jesus através da minha vida. E a gente vai ler, então, Lucas 9, de 1 a 5. Tá? Não tem? Ixi. Bom, então eu vou ler. Vocês não durmam, porque o meu tom de voz ele é sempre o mesmo, já deu para perceber. Ele não tem um ritmo, né? Meu esposo fala, amor, você às vezes tem que falar com mais ritmo, assim, e eu falo, amor, olha, é desse jeito, porque Jesus é quem faz. Então, vamos lá. Jesus convocou os 12 e deu a eles autoridade e poder sobre os demônios e as doenças. Ele os chamou para pregar as boas notícias do reino de Deus e curar os doentes. E os aconselhou: não pensem que vocês precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Sejam simples. Vocês são o equipamento. Só até aí. Então, essa passagem nos diz sobre a nossa identidade. No meio dos desafios, a gente não vai precisar de muita coisa. A gente pensa que precisa. Eu preciso me capacitar. Eu preciso falar com tal pessoa. Eu preciso esperar. Eu preciso. Não, você não precisa. Você precisa saber que você já carrega. Você já é esse equipamento.
Jesus diz: você é o equipamento necessário. E continuando nesse caminho, ele deu autoridade, né? Então, ele deu autoridade para vencer os desafios. E mais na frente, vem um desafio com os discípulos de dar comida para 5.000 pessoas. Vocês pensam que ia ser fácil? Pensa você, eu vou alimentar 5.000 pessoas. Pensa aqui na conferência, vamos fazer uma conferência para 200 pessoas. É um desafio, não é? Mas se ele falou que a gente vai fazer, que a gente vai alimentar, a gente vai. Vamos ler então Lucas, é a continuação, tá? Lucas 9. De 12 a 17. Estava quase anoitecendo e os 12 disseram a Jesus: estamos no meio do nada. Despede a multidão para que eles possam ir às fazendas e às cidades ao redor, procurar um lugar para dormir e algo para comer. Aí Jesus fala assim para eles: vocês vão dar comida para eles. Aí eles reagiram: tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes, a não ser que tenhamos de ir à cidade comprar pão para toda essa gente, porque havia mais de 5.000 pessoas. Jesus insistiu e orientou: mandem que se assentem em grupos de 50, e eles obedeceram. Ele tomou o pão, partiu e entregou aos seus discípulos, junto com o peixe, para que fosse distribuído. E depois que todos comeram, até ficar satisfeitos, foram recolhidos 12 cestos de sobra. Só até aí. Então, o que a gente vê aqui? Os discípulos, no meio do desafio, chegando, eles começam: não, vamos então sair, vamos para casa, como é que a gente vai alimentar, como é que a gente vai fazer? E no meio do desafio é assim, né? Eu acho que está para nascer a pessoa que vai: nossa, bora, vamos, vou passar. Assim, eu acredito que a personalidade, às vezes, acaba falando também, mas não deixa de ser um desafio, né? Pode doer, pode causar ferimento, né? Mas com Jesus orientando, vai dar certo. Então, o que ele fez? Ele insistiu e orientou. Então, com ele, o desafio se torna possível. Ele vai mostrando como se faz. E ele encoraja. Então, ele mostra quem a gente é. Ele fala assim: vocês são capazes, vocês vão dar comida para eles, não sou eu. Sou eu por meio de vocês. Eu vou mostrar como se faz e vocês vão fazer. E ele não sai do nosso lado. Então, ele ficou junto com os discípulos. Ele instruiu e falou: senta aqui. Senta não, né? Façam eles se assentar. Ele orou, agradeceu, e esse é um caminho para a gente passar pelo desafio. A gente ter um coração grato. A gente saber que, mesmo não estando no controle, nós não estando, Ele está. E por Ele estar, nós podemos avançar. Depois disso, todo mundo ficou satisfeito. Eu imagino a cara dos discípulos assim, né? Caramba. Então, quando a gente passa pelo desafio, a gente fala assim: cara, passou. Meu Deus. Né? A gente fala assim: cara, deu certo. E ainda sobrou. Então, a sobra é o que eu falei aqui no início. A gente recebe e não para na gente. Né? Então, o que sobra, a gente ainda consegue distribuir. A gente ainda consegue realmente alcançar, né, mais pessoas. Enfim. Bom, não vai ter aqui a projeção? Ou vai ter? Não tem, né, Tatá? Mais ou menos. Eu falei para botar uma foto do filme da Patrulha Canina. Quem tem filho aqui? Tá. Quem tem filho pequeno, geralmente o filho gosta do desenho da Patrulha Canina, né?
E aí, esse feriado agora do 7 de setembro, meu esposo falou, vamos no cinema? E nosso filho tem 2 anos. Eu falei, amor, vamos, né? Mas, assim, não sei se ele vai ficar muito tempo. Mas nós fomos. E aí foi engraçado que eu acho que Deus preparou o momento para a gente poder assistir o filme. Aê, tá. Essa é a Patrulha Canina. Aí, por que eu pedi para colocar isso agora e estou compartilhando com vocês? Porque esse filme, eu vou dar um spoiler rapidinho, tá? Ele mostra a jornada de um líder com uma patrulha, com uma equipe, né? E aí eu consegui trazer assim um pouco como se fosse Jesus e a gente, sabe? Nós somos ali os cachorrinhos, né? E o Ryder, que é o menininho, ele é quem comanda essa equipe, né? Ele é quem fala assim, olha, patrulha, estão precisando de ajuda em tal lugar. E aí eles vão, se reúnem, nenhum faz sozinho as coisas. E eles vão e têm uma missão. E aí, o que chamou minha atenção nesse filme é que o Chase, que é o cachorrinho ali da frente, né? Ele tem todo um jeitão, assim, meio de policial, né? Ele usa um cap de policial e tal. E ele, eu acho que em algum dos filmes ou dos desenhos, ele teve um trauma. Chama Cidade da Aventura. Ele foi lá, na Cidade da Aventura, ter alguma missão. Alguém deve saber, tá balançando a cabeça porque sabe. Eu mesma não assisti, mas com o segundo filme deu para entender. Ele vive uma situação e gera um trauma. É um desafio que deve ter sido muito difícil. E o que acontece? Ele fica com medo de voltar na Cidade da Aventura. E o chamado para esse novo filme é na Cidade da Aventura. Só que... Só que o Ryder, que nesse caso é Jesus, olha para ele e fala, eu conto com você. Você é muito importante. Você vai conseguir. Você é capaz. Você é forte. Você é corajoso. Pode confiar em mim. Aí ele faz o quê? Tá bom. Se você tá falando, Ryder, ele faz bem assim com a patinha dele, né? Eis-me aqui, eu vou. E ele vai. Só que aí, chegando lá, é uma aventura, né? É um desafio. E ele entra em contato com aquele trauma. E aí, a Déia bem trouxe para nós que Jesus, às vezes, leva a gente no local da nossa cura, né? Daquilo que pode realmente nos resgatar. Porque, às vezes, a gente fica colocando embaixo do tapete, a gente, até com medicações, a gente quer anestesiar a nossa dor, os nossos sentimentos, os nossos sufocos, e a gente aprende a não mais respirar, a não mais estar no momento presente, como a Ju falou. A gente aprende a... Vambora! Então, tá tudo certo. E aí Jesus fala assim, não... Vem comigo, você é capaz, mas eu vou te curar. E aí o Chase vai. Chase é o cachorrinho, tá? E aí ele vai, e aí em um dos momentos ele se paralisa por causa daquela dor. Mas ele sabe falar sobre isso. E aí a importância da gente saber falar sobre as nossas dificuldades na vida. Né? Um dos pontos principais, assim, até no aspecto de depressão, é você saber falar sobre aquilo que você sente. Não é você se vitimizar, mas é você saber falar. Cara, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso. Enfim. E aí o Chase vai e fala para o Ryder, eu confiei em você.
Eu confiei, e na minha pior hora, porque para ele era a pior hora, ele não estava conseguindo. Você já parou você, quando você não está conseguindo fazer alguma coisa, o desespero que dá? E aí o Ryder fala para ele, Chase, você está precisando descansar. Você está precisando descansar. Só que ele fica injuriado. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai descansar. E aí ele descansou. E aí ele volta para o Ryder e fala... Ele volta para Jesus e fala... Jesus, eu estou pronto. Eu não quero que no meu pior momento você me tire disso. Eu quero avançar. E aí Jesus fala para ele, então, vamos lá, você vai conseguir. E ele vai. E acontece o quê? O Ryder entra em apuros. E quem vai junto com a equipe, porque não é o Chase sozinho, tá, gente? Eu estou usando a história do Chase, mas para trazer uma conexão com todas nós, tá? Porque é uma equipe. E aí, o Chase vai e salva o Ryder. Então, ele vence o medo dele, ele vence o desafio de estar novamente em contato com aquela dor, mas ele sai do outro lado. Com quem? Com Jesus. Jesus estava ali, ao lado dele, em todo momento. E mais do que isso, Jesus estava ali dentro dele. Só para aprofundar de que ele está dentro dele, aí a gente vai ler João 10, de 34 a 38. Aqui. Nesse contexto, até o Gabriel falou sobre isso em um dos domingos, sobre a cultura ID, que foi a respeito da gente falar sobre sermos filhos de Deus. Então, nesse momento, aí vou fechar a historinha do Chase, ele tinha na mente e no coração dele quem ele era. Ele sabia que ele era filho. Naquele momento, ele devia se sentir filho do Ryder, né? Porque quem tem cachorro sabe que o cachorro é meio que um filho, né? Então, os comandos do Ryder eram como de um pai. Então, no coração do Chase, ele tinha a convicção de que ele era filho do Ryder. E nós temos a convicção de que somos filhas de Deus. E aí, às vezes, a gente falar isso e a gente viver isso faz com que, às vezes, a gente seja rejeitado, né? Que a gente... Enfim, que não compreendam muito bem isso, né? Mas o que importa é você com seu pai. Porque quem faz acontecer é ele. E outra, a situação quando resolvida, o desafio quando vencido, todos saem do outro lado, né? Então, nesse contexto, Jesus estava dizendo assim, porque estavam atacando ele e rejeitando ele por ele dizer exatamente isso. E ele reage. Eu estou apenas citando um texto das Escrituras em que Deus diz: digo a vocês, vocês são deuses. Se Deus chama os antepassados de vocês de deuses e as Escrituras não mentem, por que vocês gritam blasfemador para o único a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não faço as obras que meu Pai faz, não precisam crer em mim. Mas se eu faço as obras do meu Pai, esqueçam um momento o que eu disse a meu respeito e considerem a simples evidência das ações que estão diante dos seus olhos. Talvez assim as coisas se esclareçam e vocês consigam entender que não apenas fazemos as mesmas coisas, mas também somos os mesmos, Pai e Filho. Ele está em mim e eu estou nele. Então, quando vocês estiverem no meio do desafio, vocês vão ter a convicção de que o Pai está em vocês e que vocês estão no Pai. É uma conexão. Isso fortalece, eu passo para o segundo ponto,
que é a profunda consciência que nós temos que ter da presença de Deus nas nossas vidas. Jesus falou assim para mim, porque durante muito tempo, gente, na caminhada com Jesus, eu andava fora em nome de Jesus, sai, e dava um valor para o desafio ou para o lado negativo muito grande. E para quem me conhece, sabe que eu sou extremamente sentimental. Eu sou emotiva, antes considerava isso ruim, mas hoje eu sei que isso é uma força que eu tenho. E isso, às vezes, faz com que a gente se vitimize, né? Se coloque numa situação de inferioridade que não nos mostra quem realmente Jesus é. Aí a gente vai ler, vamos lá, aqui com a Monique é a leitura. Leitura. Peraí. Lucas 10, 18 a 20. Então, aqui, Jesus, ele estava falando a respeito de vencer desafios. Ele deu aos discípulos a autoridade de vencer o mal. E ele também deu a autoridade de pregar as boas novas, de espalhar, né, o amor. E ele falou, eu sei, eu vi a queda de Satanás. Parecia um raio caindo do céu. Perceberam o que eu dei a vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões e uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr as mãos em vocês. Mas o grande trunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. Vocês perceberam que muda o olhar? Muda, eu estou num desafio, eu sei que eu tenho autoridade sobre o mal e eu posso ficar aqui assim. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Eu gasto toda a minha energia no vai embora. Ou eu posso estar assim, Jesus, obrigada. Obrigada, Pai, obrigada. Você é bom, vai dar certo. Eu estou passando aqui, mas vai acontecer. E eu estou compartilhando isso com vocês porque Jesus revelou a mim no meio dos meus desafios. Para que nos nossos desafios a gente saiba que a consciência da presença dele precisa ser maior do que a autoridade sobre o mal. A autoridade sobre o mal ele já deu. E o que a gente vai fazer com isso? Quem venceu foi ele. A convicção do nosso coração de que ele está com a gente precisa ser maior. E aí, também em João 10, de 25 a 30, espera aí, gente. Aqui. Mais uma vez, Jesus vai falar sobre desafios. Ele falou, eu já disse, mas vocês não acreditaram. Tudo o que eu fiz foi autorizado por meu Pai. Ações que falam mais alto que palavras. Vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas vida real e eterna. Elas estão protegidas do destruidor o tempo todo. Ninguém consegue roubá-las de mim. O Pai que as pôs sobre a minha responsabilidade. A responsabilidade é de quem? Do Pai. A responsabilidade é de quem? De Jesus. Então, eu não sei vocês, mas eu me cobro muito e tenho aprendido a me cobrar menos. E acho que toda a responsabilidade de tudo é minha. E Jesus estava o tempo inteiro dizendo assim, a responsabilidade é minha. E ele fala,
O Pai que pôs sobre a minha responsabilidade é muito maior que o destruidor, que o ladrão. Ninguém pode tirá-las dele. Eu e o Pai somos um só coração e uma só mente. Então, Jesus continua dizendo, olha, o desafio, quando vier um destruidor, o inimigo, Satanás, o desafio, a dificuldade, a dor, o trauma, lembra, eu e o Pai somos um. Você é minha filha. Eu estou com você. Eu lembro quem você é. E você vai chegar do outro lado. Então, nós falamos sobre quem somos e sobre a profunda consciência da presença de Deus, que é maior do que a nossa autoridade sobre o mal. E aí nós chegamos no ponto 3, que é o apoio de amor das pessoas nos ajuda a vencer. Então, a gente vai ler 2 Coríntios 1, de 1 a 14. Por que eu achei importante colocar esse ponto aqui sobre desafios, gente? Porque em todos os meus desafios, não sei vocês, mas eu tenho certeza, alguém nos ajudou. Como a gente viu ali, é uma equipe. Jesus está dentro de cada uma de nós. Então, como um corpo, eu tenho uma coisa que você não vai ter. Você tem uma coisa que eu não vou ter. E assim nós liberamos, como a Déia falou, a gente libera uns para os outros aquilo que Jesus colocou em nós. E lá, agora é Paulo dizendo, tá? Não é Jesus. Mas ele está falando por causa das experiências que ele teve com Jesus. Eu, Paulo, fui enviado por Jesus numa missão especial, planejada pelo próprio Deus. Escreva à comunidade de Deus, ao Coríntio e aos cristãos, que todos os dons e benefícios que vêm de Deus sejam de vocês. Vou passar um pouquinho, tá? Que eu sei que todo louvor a Deus, Jesus, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. Ele está do nosso lado quando passamos por momentos difíceis e antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa, assim como Ele nos ajudou. Muitas das situações difíceis que enfrentamos são consequências de seguirmos Jesus. Mas não é Jesus que dá o desafio, mas Ele está no meio do desafio, tá? Mas os bons momentos do seu conforto restaurador compensam e muito o sofrimento. O sofrimento por Jesus traz cura e salvação para vocês. Se somos bem tratados, recebendo ajuda ou uma palavra de encorajamento, isso também coopera para o benefício de vocês, incentivando-os a prosseguir. Os momentos difíceis de vocês são os nossos momentos difíceis. Quando percebemos que estão dispostos a suportar os momentos difíceis e também a desfrutar momentos agradáveis, sabemos que vocês vão conseguir. Amigos, não queremos que vocês continuem sem saber como foi difícil passar pelo que nos aconteceu. Foi tão difícil que chegamos a pensar que era o fim. Sentíamos como se nos tivessem mandado para o corredor da morte, que para nós tudo estava acabado. Mas quando tudo passou, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. Em vez de confiar na nossa força ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar totalmente em Deus. Uma ideia nada má, considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. E Ele o fez, resgatando-nos da destruição. E Ele fará tudo de novo, nos resgatará quantas vezes forem necessárias. Vocês e suas orações são parte da operação de resgate. Agora que o pior já passou, temos a alegria de informar que saímos de tudo isso com a consciência e a fé intactas e podemos encarar o mundo. E mais importante, estar de cabeça erguida diante de vocês, sabendo que isso não foi resultado de manobras da nossa parte. Foi Deus que nos manteve voltados para Ele o tempo todo. Então, aqui, Paulo está dizendo assim, olha, pessoal, eu conto com vocês e eu sei que a vida de vocês importa para que a minha também seja superada, para que a minha também seja resgatada.
E o amor que a gente pode ter uns pelos outros faz com que a gente consiga superar. E aí eu quero compartilhar com vocês a respeito, né, de um desafio que foi meu pai ter sido internado há 2 meses e ele quase morreu, né? E enquanto eu estava passando por isso, muitas aqui, muitas, mandaram mensagem de carinho, me encorajaram, lembraram quem eu era. Eu não tive vergonha de, mesmo sabendo que Jesus é o meu pastor, que nada vai me faltar, que Ele está comigo, de receber e de falar, olha, tá difícil. Tá difícil. Eu me lembro um dia que eu cheguei na casa da minha sogra, Shayla me abraçou e falou assim, Momô, eu só quero te lembrar que Jesus está com você e que você pode achar que por as coisas estarem acontecendo, Ele não vai estar com você. Porque estava tudo bem, de repente ficou tudo, virou tudo avesso. E aí eu fui, respirei e falei, obrigada, Chay. Ele está comigo. Então, às vezes, uma simples lembrança, porque você vai saber, mas o corpo, ele serve para isso, para poder ajustar as partes e funcionar bem, né? E aqui também eu ia pedir, dá para essa foto diz que nós não estamos sozinhos, né? E lembra um pouco do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio, na verdade, com ações de prevenção ao suicídio. E compartilhando com vocês, como eu falei, ano passado eu estava aqui falando ainda sobre a minha dor, sobre o fato de ter passado por uma depressão, e depressão é algo sério, e nós somos todas mulheres que passamos por desafios e sabemos que na alma, né, podemos ter, às vezes, alguns problemas. E hoje eu estou aqui podendo falar sobre isso, e há 4 dias também Shayla me convidou para participar do Projeto AME e estar lá com mulheres que podem ter também, né, esse tipo de transtorno. E ali Deus me lembrou que realmente, quando a gente segue com Ele, não para em nós. Então, seja em qualquer área desafiadora da vida de vocês, entendam, vocês vão passar para o outro lado e vocês vão continuar ajudando outras pessoas. Vocês vão estar liberando isso para outras pessoas. E se lembrem que Jesus conta conosco, né? E aí a gente chega no 4º ponto. Que a fé é diferente de sentimentos. Então, como eu falei para vocês, eu sou, enfim, sentimental, né, intensa, porque a minha linguagem de amor ela é toque físico, ela é tempo de qualidade. Então, eu gosto de abraçar, e essa pandemia me isolou, né, de todo mundo. E aí eu, com Jesus, falei, vai dar tudo certo. E aí eu consegui entender, no meio desse caminho, que Jesus também estava me mostrando que a fé é diferente de sentimentos. Para isso, eu vou trazer um pouquinho da história de Daniel, lá em Daniel 3, de 16 a 18. Agora acha Daniel aqui para mim. Não tem aí, não? Tem, não. Daniel 3, de 16 a 18. Acha aqui, Ju, por favor.
Obrigada. Então, Daniel foi escolhido por Deus para transformar a cultura de um lugar que não vivia muito na presença de Deus, que não conhecia outra realidade a não ser uma realidade de morte, né? E ele foi enviado por Deus para aquele lugar. E como a cultura daquele lugar era diferente, na verdade, o rei, né, daquele lugar queria que ele fizesse coisas que Daniel não estava disposto. E aí Daniel fala assim: a sua ameaça não nos assusta. Se nos jogar na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos salvar, não só da fornalha, como de qualquer outra coisa. E mesmo que ele não o faça, não importa. Ainda assim, não vamos servir aos seus deuses, nem adorar a estátua de ouro que mandou erguer. E aqui eu fiquei impressionada. Por quê? Porque Daniel não estava preocupado com o resultado. Além de ter convicção de que ele podia sentir dor, de que ele podia se queimar, de que... Gente, pelo amor de Deus, você vai ser jogado na fornalha. Quem já queimou no fogão sabe que é... né? Então, assim, você ter convicção de que seu Deus vai te salvar. E mais ainda, você não se importar se ele não te salvar. Se não me salvar, tá tudo bem. Eu confio tanto nele que eu sei que vai ficar tudo bem. Se eu estiver aqui ou se eu não estiver aqui. E aí, o que eu quero deixar aqui para a gente hoje é exatamente isso. Se no meio do desafio vocês tiverem um resultado positivo ou vocês não tiverem, vocês continuem olhando para Cristo. Vocês entendam que não diz respeito àquilo que vocês sentem ou àquilo que vocês esperam. Diz respeito à convicção de que Deus é real e que Ele faz. Amém? Então, eu termino dizendo que um filho só é capaz de vencer desafios se tem a convicção de que o pai o ama. Jesus foi amado, por isso ele venceu desafios. Se nós somos como ele, nós temos essa convicção e nós venceremos desafios. Amém? É isso.